Olá! Vamos então para a nossa segunda aula de metodologia. E nessa aula nós vamos explorar a seção 2.2 da apostila. 2.2, todo mundo comigo aí, peguem a sua apostila. Nós vamos falar aqui na página, a partir da página 71. Pessoal, eu esmiucei que é a apostila, espremi e tirei o que há de mais importante. Então, a gente vai combinar o seguinte, você vai acompanhar aí desse lado com a apostila, eu aqui com a minha. Quando a gente chegar na parte de conceitual, eu vou ditar os conceitos para vocês. Na verdade, eu não vou ditar, na verdade, eu vou ler os conceitos que estão aí na apostila e vou explicar para vocês de uma forma mais simples, para que vocês entendam essa matéria assim, que ela é bem teórica. Na verdade, nós aqui que estamos estudando metodologia, todos estão no primeiro ano da faculdade. Eu imagino que nesse momento, além dessa comoção pelo estado de calamidade pública, né? E também porque a gente está enfrentando algo novo na nossa vida, que é o estudo do direito. E no que a gente vai usar a metodologia para o nosso estudo do direito? Talvez essa seja a pergunta que paire na nossa cabeça. E aí eu digo para vocês que a metodologia é a construção do conhecimento. Só que essa construção do conhecimento, para ela ser considerada ciência, ela vai passar por algumas etapas que nós vamos chamar de método. Qual que é o método utilizado? Qual que é a concatenação de atos, o passo a passo, para que eu possa provar que o meu conhecimento, que o conhecimento produzido, ele tem alguma relevância teórica. Para que eu vou usar isso? Na nossa área das ciências sociais, na nossa área do direito, é muito importante que a gente faça um estudo prévio e prove o que a gente está argumentando aqui, para que a gente tenha segurança na hora de impor os nossos conceitos e até convencer, no caso da advocacia, convencer a outra parte ou convencer o julgador do que a gente está falando é verdade. Então, isso é o porquê de estudar a metodologia. Também existe, pessoal, a produção do TCC. O TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Nós vamos chegar nessa etapa daqui a pouquinho, que ó, vocês vão verificar que passa muito rápido. E aí a gente vai fazer um estudo científico, um trabalho científico e vai poder falar de algum tema. E eu já adianto para vocês aqui uma coisa importante. Para todo trabalho científico, é preciso que vocês comecem já, a partir de agora, a estudar qual tema que vocês querem falar. Porque qualquer tema que a gente for fazer, a gente precisa de uma bagagem teórica. Vamos lembrar que do nada, nada sai. Então, como que eu quero falar, por exemplo, sobre ações constitucionais, reforma da Previdência, sistemas prisionais, criminologia, quero falar sobre os tipos de estupradores, tipos de vítimas, falar sobre feminicídio, sem saber nada, sem saber onde que está isso no código, sem saber algum doutrinador, algum cientista que fale sobre isso. Não dá. Então eu preciso já começar a pensar no que eu gosto de estudar. Poxa, professora, eu gosto muito, aí você falou de reforma da Previdência, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de estudar sobre Previdência. Então vamos começar a ler sobre Previdência, porque a gente precisa de uma bagagem inicial, porque tem que ter alguma coisa para surgir o conhecimento, tem que ter a observação. Da observação de um fato. Eu gosto de estudar Previdência, eu observei que eu gosto de estudar. Qual que é o problema da Previdência? Será que a Previdência quebrou por falta de contribuição mesmo? Será que é isso que aconteceu com a Previdência? Vamos então levantar dados bibliográficos, vamos estudar alguém que já tem esse material pronto, para que a gente possa ter as nossas próprias conclusões. Esse é um exemplo só, tá, pessoal, de tema que a gente pode explorar. Mas vamos pensar no nosso dia a dia na advocacia. Pegamos para trabalhar num processo em que a gente vai falar sobre sucessão. Vamos imaginar um inventário em que a pessoa deixou bens, deixou testamento, deixou viúva, amante, namorada, noiva. Como que a gente vai então fazer a divisão desses bens?
É um trabalho científico, nós vamos ter que buscar referência bibliográfica para a gente poder saber o que a lei vai dizer, o que a doutrina diz sobre a divisão de bens, e aí elaborar a nossa petição, porque daí, com base científica, o juiz fica muito mais tranquilo em aceitar a tese que a gente está passando. Mas esse conteúdo inicial que eu estou falando para vocês é só para motivar a gente da importância de se estudar a metodologia. Então, bora aqui para a nossa sessão 2.2, é isso mesmo? Acabei de falar, eu tô com uma memória de peixe. O peixe, vocês sabem que ele tá lá no aquário assim, a memória dele, pum, 6 segundos. E eu também tô assim com a minha memória com 6 segundos, só se não enlouqueço. Sessão 2.2, então. O título tá falando aqui. O processo de pesquisa como uma das ferramentas do conhecimento. Vamos pensar no linguajar popular pesquisa? O que é pesquisar? Quando eu quero pesquisar, por exemplo, qual que é... Eu quero pesquisar qual a melhor televisão para eu colocar na minha sala. Puxa, aí eu vou lá na internet, começo a pesquisar qual que é a televisão, tal, quantas polegadas, meço a parede, a distância, e aí verifico qual que é a melhor televisão para eu colocar lá. Puxa, aí vem uma televisão japonesa lá que custa muito caro. Aí eu vou buscar uma televisão mais ou menos naqueles padrões que se adequem ao meu bolso. Então, no final dessa minha pesquisa, eu vou encontrar qual que é o melhor produto que se adeque às minhas condições, o que eu posso pagar e o que eu quero. Isso aqui, gente, é uma pesquisa popularesca. Como que popularmente eu chamo de pesquisa? Quero ir num restaurante, aí eu vou pesquisar esse restaurante, descobrir como que o público reagiu, qual que é o preço. Vejam, eu estou estudando algumas coisas, estou verificando entre várias variáveis qual que é melhor para mim. Na pesquisa científica, eu vou identificar um objeto e vou então descobrir mais sobre esse objeto. Descobrindo mais sobre esse objeto, eu posso classificar esse estudo desde que eu passe pela metodologia, pelo passo a passo da metodologia, eu chegue num conhecimento científico. Então, pessoal, a pesquisa científica, ela vai ter vários procedimentos e várias especificações que nós vamos chegar daqui a pouco. Ela nada mais é do que uma ferramenta para produzir o nosso conhecimento. Então, eu coloquei aqui um conceitinho sobre pesquisa científica. Eu coloquei pesquisa é o conhecimento organizado, racional, sistemático para se construir o conhecimento. Busca de informações e dados a compreender o objeto. A pesquisa científica é um procedimento que utiliza metodologias próprias para construir conhecimento com base no método científico. Lembrando que é o caminho do conhecimento. Vamos lembrar então qual que é esse caminho do conhecimento? Cada uma das metodologias terá a sua, porém existe uma geral, um panorama geral, que começa com a observação de um fato. O que eu quero estudar? Eu observo esse fato. Eu problematizo esse fato, crio uma pergunta para que eu possa chegar numa hipótese provisória de resposta. Essa hipótese provisória de resposta, eu vou ter então que experimentar essa hipótese para verificar se ela é válida ou se ela é inválida. Se ela for válida, eu crio uma conclusão. Se ela for inválida, eu já sei uma nova forma de não construir o conhecimento. O erro também produz o conhecimento. A gente não pode ter medo de errar nessa hora, porque é o erro sem o medo, né? É o erro que vai produzir o nosso conhecimento. Então vamos lá? Aqui, a gente falando de pesquisas, eu trago para vocês aqui na nossa página 74 quais são as classificações da pesquisa. Nós temos a classificação quanto aos objetivos e a classificação quanto aos métodos, os procedimentos técnicos utilizados. Primeiro, quanto aos objetivos, ele vai dizer respeito ao qual tipo de trabalho que eu quero produzir. Vamos trazer isso aqui para o nosso conceito jurídico.
qual tipo de TCC que eu quero fazer. Se for o trabalho que eu queira produzir, se ele for alguma coisa que já existe e eu quero descrever, olha só, pesquisa descritiva, eu quero descrever uma coisa que já existe, eu vou fazer então uma pesquisa descritiva. Então são três: descritiva, exploratória e explicativa. Primeiro, pesquisa descritiva. Deixa eu pegar um exemplo aqui para a gente poder falar. Olha só. Vamos pegar aqui. Esse livro é muito legal. Manual de Direito do Consumidor. Vamos pensar que eu vou fazer uma pesquisa para o meu TCC descritiva. E aí, eu quero falar sobre questões de direito do consumidor. Eu vou falar sobre mensagens subliminares na televisão que instigam a compra. Toda hora aparece lá uma mensagem, um informe publicitário, sem estar devidamente escrito em cima, informe publicitário. Isso não pode, o direito do consumidor veda. Então, na minha pesquisa descritiva, eu vou falar, o tema aqui do meu TCC é um tema que me surgiu agora aqui na cabeça. Venda publicitária, influência do consumidor. E aí, eu vou pegar autores de direito do consumidor que já falem sobre isso, sobre essa vedação da publicidade subliminar, que faz com que a gente impulsivamente vá comprando. E aí eu pego 2, 3, 4, 6 autores, leio, me intero sobre o tema e faço uma descrição no meu trabalho científico. Eu vou dizer o que um falou, o que o outro falou, e no final eu vou chegar numa conclusão descrevendo os entendimentos desses doutrinadores. Então, nesse primeiro tipo de pesquisa científica, quando eu falo aqui da pesquisa descritiva, eu estou então fazendo um trabalho em que já tem material pronto e eu não estou inovando. Eu simplesmente estou descrevendo uma coisa já posta. Vou colocar aqui para vocês qual é a definição, segundo a apostila, da pesquisa descritiva. Aqui, pesquisa descritiva, não repara, eu já risquei tudo, fiz um auê. São pesquisas que visam descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou descobrir a existência de associação entre as variáveis. Olha só como esse conceito aqui está mais difícil. Para o entendimento mais fácil nosso, quando eu faço uma pesquisa descritiva, já existe e eu só quero descrever aquilo que já está lá posto na doutrina, beleza? Mas se, além do que está escrito aqui, eu quero um algo mais, eu quero provar um algo mais, além, vamos pensar assim, continuando nessa nossa sistemática, nesse nosso novo tema do direito do consumidor aqui, sobre mensagem subliminar. Eu ainda quero falar alguma coisa, provar alguma coisa que não estão nos livros, aí eu vou usar a pesquisa exploratória. Por quê? Além do que está aqui no livro, eu vou sair por aí fazendo perguntas às pessoas na rua. Eu vou usar algum outro tipo de técnica, que pode ser pesquisa documental, vou selecionar documentos, vou lá nos processos, verificar alguma coisa, ou eu posso fazer algum levantamento, estudo de campo. Eu quero descobrir o que as pessoas acham sobre aquele determinado tema. Então, nesse tipo de pesquisa, quanto aos objetivos, quando eu digo que a pesquisa é exploratória, eu quero algo a mais que não está no livro. Eu quero provar no meu TCC algo a mais. Então, quando eu inicio o meu trabalho científico e eu vou determinar qual que é o objetivo do meu TCC, se eu falo que ele é descritivo, o meu examinador já sabe que eu vou descrever o que está na doutrina. Mas se eu coloco que ele é exploratório, opa, aí ele já vai acender uma luzinha aqui e vai falar, opa, o que é o algo a mais que ela vai provar aqui para mim? Não vou me contentar só com o que está escrito nos livros, eu quero saber o que ela provou a mais. Então, atenção, para nós aqui da graduação, o nosso TCC vai ser, maioria das vezes, assim, ele vai ser o descritivo ou exploratório.
que eu posso orientar vocês já agora para a gente cercar as nossas pesquisas e descobrir o que é melhor para a gente estudar? Peguem temas, pessoal, que vocês gostem de ler. Gosto de ler sobre direito penal, adoro estudar dosimetria de pena, quero ser juíza. E aí eu quero aprender como que eu faço para tirar a pena do papel que está lá de tanto a tantos anos e colocar isso na realidade, professora. Como que eu faço? O que que eu faço? Aí eu vou dizer para vocês que daí o seu tema tem que ser o de individualização da pena. Estude individualização da pena. Mas tem uma coisa mais legal disso. Individualização da pena cai muito no exame da OAB de segunda fase. Eu posso jogar aqui uma estatística aqui da minha cabeça, totalmente senso comum, mas com base no que eu venho analisando das provas de segunda fase na OAB, e na maioria das vezes, vamos jogar aí 80% para mais das provas de segunda fase da OAB, cai em alguma coisa sobre individualização da pena. Então, é obrigatório o aluno que quer estudar direito penal na segunda fase da OAB saber a individualização da pena. Já aconselho vocês a irem lá no YouTube, no meu canal. Eu estou gravando uma série de vídeos sobre individualização da pena, vale a pena assistir. Ó, pena, pena, pena. Vamos lá, continuar aqui. Vamos então estudar a individualização da pena, porque calha com a segunda fase da OAB. Então, na hora que vocês estiverem delimitando o tema de pesquisa de vocês, que vocês vão apresentar na faculdade, já mirem lá na segunda fase da OAB para que esse estudo seja complementar lá. E a hora que cair isso na sua prova, que você estiver lá no domingo à tarde, sentado, só esperando vir aquela prova no seu colo, você fala assim, puxa, estudei isso durante a faculdade toda, vou fazer essa segunda fase com o pé nas costas, legal? Então, contem comigo aí para ajudar vocês a delimitar o tema. Por enquanto, pensem, o que eu gosto de ler? Aí o resto vocês venham falar comigo e eu ajudo vocês a chegar num tema que calha com a segunda fase do OAB. Para encerrar esse nosso bloco, eu estou falando sobre a classificação da pesquisa quanto ao objetivo, onde eu quero chegar com o meu trabalho. E eu falei para vocês que eu tenho a descritiva, a exploratória, quando eu quero algo a mais. E vou terminar falando da pesquisa explicativa. Na pesquisa explicativa, pessoal, aqui eu quero uma tese nova, eu quero provar algo novo. Esse tipo de tese a gente deixa lá para o campo do mestrado, do doutorado principalmente, quando eu tenho que trazer uma tese nova sobre determinado assunto. Essa tese nova significa quero provar algo a mais que nunca apareceu nos livros. Essa tese é minha. Essa defesa de tese vai garantir a você um título de doutor ou um título de mestre. Só é caso da pesquisa explicativa. Então, quando a gente elabora um trabalho científico, para resumir nesse último minuto, quando a gente elabora um trabalho científico, a gente precisa definir o que eu quero produzir com esse meu TCC, onde eu quero chegar. A minha pesquisa vai ser exploratória? Então, quer dizer que eu vou dissecar a bibliografia, os livros já propostos, e vou propor uma coisa a mais. Se ele for só descritivo, eu só vou analisar o que eu já tenho, mas se ele for explicativo, eu preciso de uma tese nova. Então, fizemos por merecer esse primeiro bloco aqui. No segundo, eu volto a classificar quanto aos procedimentos técnicos utilizados. Qual que é o procedimento que eu vou usar na minha pesquisa explicativa, exploratória, ou na minha pesquisa descritiva, que é a mais simples. Quais as técnicas que eu posso usar para fazer uma ou outra, para que no final o meu trabalho seja considerado científico. Então, segura aí e a gente já volta aqui rapidinho. Até mais, galera!